Sofia, tudo bem? Então, hoje nós viemos falar sobre o Renascimento. O Renascimento ele teve seu surgimento no século XIV, só que ele se difundiu mesmo pelo norte, posteriormente. O Renascimento ele foi um período de grande inovação da ciência e da filosofia. Muitos métodos foram descobertos nesse período. Um exemplo deles é o empirismo. E também teve uma forte influência dos aspectos da antiguidade do Renascimento. E com isso também o homem ele teve grande influência na natureza, com isso desenvolvendo métodos e afins. Falando em meu caso, hoje, no caminho pra cá eu acabei encontrando uma carta do pai de Hilde dizendo que ela havia perdido o crucifixo dela. O que eu achei bastante estranho, porque eu encontrei esse crucifixo hoje na minha cama de manhã quando eu acordei. Esse homem é doido. Olá, minha filha. Oi, mãe. Você quer fazer alguma festa de aniversário? Chamar algum dos seus amigos? Quero. Eu posso chamar um amigo meu? Ele é um filósofo. No dia seguinte, Sofia encontra Hermes no quintal e decide segui-lo para mais uma aula. Chegando ao casarão, encontra uma carta do pai de Hilde na porta. Puxa, mais uma carta do pai de Hilde. Não Deixa isso pra lá, Sofia. Agora vamos falar bom, eu quero agora te contar sobre o René Descartes. Descartes ele foi um dos primeiros filósofos modernos. Só que, para Descartes, somos imperfeitos. Então, logo algo perfeito deve existir para ser imperfeito. Com isso, ele prova a existência de um Deus. Assim, Descartes prossegue dizendo que todas as ações de realidades exteriores que possuímos, como o Sol, a Lua, as estrelas, pode ser afirmada como algo real e sem distorção. Porque o Deus perfeito citado não teria o porquê de mostrar essas realidades exteriores de forma distorcida ou diferente da realidade verdadeira, entende? Então ele separa tudo em duas formas. Ele separa pela substância, o pensamento e a alma, e extensão, que é a matéria. A alma ela é a consciência pura, não ocupa lugar no espaço e não pode ser dividida em partes menores. A matéria é só a extensão da alma e pode ser decomposta em partes menores, podendo ser medidas, mas não possui consciência. Essas duas partes provêm de Deus, pois só Deus existe independente da existência dessas duas partes. Por essas ideias, Descartes é chamado de dualista, que é a alma e a matéria. Acho que entendi. Mas ele é famoso? Sim, era famoso. Ele influenciou muitas pessoas, inclusive Spinoza, pobre coitado. Nunca vi um filósofo sofrer tanto quanto ele por seus estudos. Spinoza era judeu, mas algo foi excomungado por heresia e quase foi assassinado. Então isso tudo era porque Spinoza criticava a religião oficial, porque achava que rituais vazios e dogmas rígidos eram as únicas coisas que mantinham o cristianismo e o judaísmo na época. Então, ele, ainda vivo, ele foi o primeiro a aplicar a interpretação histórica e crítica, a Bíblia, diferente de Descartes. Spinoza era monista, não acreditava que havia diferença entre substancial. E para o Spinoza, Deus dá a liberdade de sermos plenos, mas dentro de um contexto regido por ele. E Deus nos dá liberdade para tudo, segundo ele, no caso. Então, ele criou visando toda essa plenitude. Além disso, ele defendia uma perspectiva de eternidade, onde o universo inteiro é só um conjunto coerente. Puxa, mas ele só queria nos passar um bom conhecimento. Não deveria ter puxado tanto no pé dele. Bem, eu tenho que ir agora. Mas pegue uma fruta antes de ir.
Estou por todos os lugares. Feliz aniversário, Hilde. Que inferno! Eu não quero mais comer essa banana. Cada vez mais refinado. Convidar o professor para seu aniversário, mas conta tudo sobre o tal pai de Hilde. Não acredito que a Hermes esteja falando. Deve estar louca. Isso já está muito longe, Sofia. Isso é loucura. Sofia encontra na porta de Alberto uma carta de aniversário para Hilde. Ao sair do prédio, ela coloca dentro da caixa de correio. Estivemos aqui falando sobre Descartes e Spinoza. São ambos racionalistas típicos. E o realista é a pessoa que acredita na importância da razão. Sim, o racionalista acredita na razão como fonte do saber. Acredita frequentemente com ideias certas do homem. Existe no homem independentemente de qualquer experiência. E quanto mais clara a coisa e a outra percepção, mais próximo estará dos dados reais. Sim, este pensamento racionalista era típico da filosofia do século XVII. Na Idade Média também estava fortemente implantado e conhecido, ainda de Platão e Sócrates. Mas no século XVIII foi exposto a uma crítica cada vez mais forte. Vários filósofos defenderam a ideia de que não temos conteúdo na consciência, enquanto não temos nenhuma experiência sensível. Essa ideia é designada por empirismo. Após tudo, podemos começar a falar sobre o uso? Abel viveu entre 1532 e 1704. Em sua obra mais importante, ele procurava esclarecer duas questões. Em primeiro lugar, pergunta: de onde é que os homens recebem os seus pensamentos e ideias? E em segundo lugar, se podemos confiar naquilo que os nossos sentidos nos dizem. Vamos trazer de um problema de cada vez. Locke estava convencido que todos os nossos pensamentos e ideias são apenas um reflexo daquilo que já tivemos sensações. Antes de sentirmos alguma coisa, a nossa consciência é como uma tábula rosa ou uma ardócia. Uma ardócia em branco, que é a tradução do latim. Como assim? Bom, ele acredita que antes de sentirmos alguma coisa, a nossa consciência está tão vazia como um quadro de arte de um professor. Entra na sala de aula. Locke, ele compara também a consciência a uma sala não mobiliada, mas depois vem as nossas sensações. Vemos o mundo à nossa volta, cheiramos, saboreamos, temos o tato e ouvimos, e ninguém o faz de uma forma mais intensiva do que as crianças pequenas. Deste modo surgem ideias simples, mas a consciência não recebe mais impressões exteriores, passivamente. Na consciência também sucede alguma coisa. As ideias simples são trabalhadas por meio de reflexão e meditação, crença e dúvida. Deste modo, surge aquilo que tudo Locke chama ideias reflexivas. Ele distingue, portanto, sensação e reflexo. Procurar a consciência não é apenas um receptor passivo. Ordena e trabalha todas as sensações e recebe. E é precisamente aqui que devemos estar alerta. Alerta? Locke sublinha que através dos sentidos recebemos unicamente sensações simples. Quando, por exemplo, como uma maçã, sinto toda a maçã numa única sensação, simples. Na realidade, recebo toda uma série dessas sensações simples. Que uma coisa é verde, cheira bem, é suculenta e tem um sabor ácido. Só depois de eu ter comido muitas maçãs, é que penso, agora estou a comer uma maçã? Quando éramos pequenos e comemos pela primeira vez uma maçã, não tínhamos essa ideia complexa. Mas víamos uma coisa verde, provávamos,
uma coisa fresca e suculenta. Bom, também era um pouco ácida. Pouco e pouco. Ligamos muitas sensações e formamos conceito: maçã, pera e laranja. Mas devemos aos nossos sentidos todo o material para o nosso saber do mundo. O conhecimento que não tem a origem, impressões sensíveis, simples, portanto, falso conhecimento e deve ser rejeitado. Complexo e interessante. Agora você irá me contar um pouco sobre Berkeley? Bom, ele é um caso à parte. Vamos concentrar primeiro em David Hume. Ele viveu entre 1711 e 1776 e a sua filosofia hoje é tida como a mais importante filosofia empírica. Ele que inspirou o grande filósofo Immanuel Kant para a sua própria filosofia. Mas o fato da filosofia de Berkeley me interessar muito mais, não tem algum problema? Isso não tem importância. O Hume, ele cresceu perto de Edimburgo. Os pais queriam que fizesse direito, mas ele afirmava sentir uma insuperável aversão a tudo, menos à filosofia e ao conhecimento em geral. Em plena época do Iluminismo, ele realizou longas viagens pela Europa antes de se fixar novamente em Edimburgo, que a sua obra mais importante tratava sobre a natureza humana, que foi publicada quando Hume tinha 25 anos. Ele mesmo afirmou que já tivera a ideia para esse livro aos 15 anos. Então quer dizer que, se eu for criar a minha própria filosofia hoje, isso será completamente diferente do que já estamos acostumados? Talvez. Mas como assim? Aí tens toda a razão até. Mas talvez Hume, ele seja um filósofo que pensa de forma um pouco diferente. É normal até. Mais do que qualquer outro filósofo ele pensa. Ele tem como ponto de partida o mundo cotidiano. Eu acho que Hume tinha um sentido muito apurado para o mundo, como as crenças, ou seja, os novos cristãos do mundo vivem a realidade. Então, enquanto ele era empirista, o Hume ele via como sua tarefa a suspensão de todos os conceitos e construções especulativas pouco claro que os homens tinham concebido até então. Nessa altura estava em circulação na escrita, em conversas, todo o tipo de conceito da Idade Média e dos filósofos racionalistas do século XVII. O Hume, na verdade, ele queria regressar à sensibilidade original humana, que, segundo ele, nenhuma filosofia pode alguma vez sequer ignorar as experiências cotidianas ou dar-nos regras de comportamento diferentes daqueles que obtemos por meio de nossa reflexão e sobre a nossa vida cotidiana. Ele acreditava que então a sensação de ter sido um núcleo de personalidade inalterável é uma ideia falsa. A nossa ideia do eu consistente numa longa série de impressões particulares que tu nunca experimentaste simultaneamente, Hume fala de um conjunto de diversos conteúdos da consciência que se seguem uns aos outros como uma rapidez inacreditável, estão em constantemente fluxo e movimentação. A nossa consciência seria uma espécie de teatro, em que tem diversos conteúdos. Elas entram cenas, após vêm mais cenas, vão e vêm pessoas, misturam personalidades, que é a partir disso que a base formada entre essas opiniões e disposições vem e vão. E é a partir disso que é como as imagens numa tela de cinema, pelo fato de mudarem tão depressa, não vemos que o filme é composto por imagens individuais. Na realidade, essas imagens estão ligadas, ou seja, na realidade, o filme é um conjunto de instantes. Mas você esquece de falar um pouco sobre Berkeley. Bom, George Berkeley, ele era um bispo holandês
que viveu entre 1685 e 1713. Ele era um bispo irlandês e um filósofo, certo? Isso mesmo. Ele acreditava que a filosofia e a ciência do seu tempo constituíam uma ameaça para a concepção cristã do mundo. E, além disso, via o materialismo cada vez mais difundido como uma ameaça à crença cristã. E a crença de que Deus cria e mantém viva todas as coisas da natureza. Então o Berkeley, ele era um dos filósofos mais coerentes. Ele também acreditava que nós não podíamos compreender o mundo acerca do que sentimos. Não apenas isso, querida. Berkeley achava que as coisas do mundo são exatamente como nós as sentimos. Hoje é o dia que eu vou fazer 15 anos. Seria meu primeiro dia como uma adulta? Não, claramente eu não sou uma adulta. Puxa, que caixa pesada. Será que é o meu presente de aniversário? O mundo de Sofia. Querida Hilde, parabéns pelos teus 15 anos. Como compreendes, quero dar-te um presente que te ajudará a crescer. Peço desculpa por mandar o postal pela Sofia. Era mais fácil deste modo. Saudades do pai. Mas por que o meu pai enviaria um postal de aniversário para casa dessa tal de Sofia? Era óbvio que ele tinha que mandar para outro lugar, né? Que tipo de pai envia um cartão postal para o endereço errado, impedindo que a filha soubesse? Como seria mais fácil? A cartola. Esse presente, parabéns. Muito obrigada. Eu vou ao parque agora, tudo bem? Tá bom, mas volte antes da uma, porque você é indo pra igreja. Tudo bem. Berkeley. Estranho, eu já ouvi falar esse nome em algum lugar. Ah, lembrei. Berkeley era um filósofo que negava a existência do mundo material exterior à consciência humana. Mas qual seria a relação entre eles? Bom, só lendo pra saber. Mas o que foi Sofia? O que ela fez? Eu vou pesquisar. Estranho, eu não achei nada sobre ela. Será que todas as mulheres são assim? A única coisa que eu achei que aqui, né, é sobre uma igreja que ela já visitou. A Sofia, ela parece ser bem real. Não tinha vindo à igreja, mamãe? Foi que você vestindo? Oi, fui na igreja de Santa Maria, estava com essa mesma roupa. Desculpa, eu perdi a noção do tempo. Estou olhando uma coisa muito empolgante, parece mágica. Tudo bem, filha. Agora eu vou descansar, depois eu faço o jantar e cumprir morango, viu? Tudo bem, vou continuar nisso. Tá bom. Sofia e Hermes passeavam pela cidade. Na escada de Alberto, novamente o postal do Líbano e tinha um carimbo de 15 de junho. Só assim compreendeu as datas. Hilde leu o que Alberto contará a Sofia acerca do Renascimento e da ciência sobre o racionalista século XVII e empirismo britânico. Sem mínimo esforço, conseguia levar Alberto até lapso e chamar Hilde de Sofia. Mas o cúmulo de tudo era ter posto Hermes a dizer: "Parabéns, Hilde." Hilde estava de acordo com o que Alberto
em que o pai estava aí um pouco longe demais comparar-se com Deus e com as provídencias divinas. Mas quem é esse que estava de acordo? Colocará palavras repressivas ou autocráticas na boca de Alberto? Ele reconheceu que a comparação com Deus talvez não era tão estúpida. O que o pai era de Sofia... Para aí. Ela reconheceu que a comparação com Deus talvez não era estúpida. O pai, para Sofia, era como um Deus, onipotente. Hilde estava empolgada com Sofia. O que aconteceria a partir daí? Já previsto que chegasse de um filósofo que negará a existência de um mundo material exterior à consciência humana. Alberto e Sofia está à janela e verem o pai de Hilde enviar um avião com longa faixa. Simultaneamente, nuvens escuras avançavam em direção à cidade. Ser ou não ser? Não é toda a questão. A questão é também o que nós somos. Somos realmente pessoas com carne e osso? O nosso mundo é constituído por pessoas reais? Ou estamos apenas rodeados pela consciência? Não admirava que Sofia começasse a roer a unha. Hilde não tinha esse hábito, mas ela estava nervosa. Alberto disse para eles que a vontade ou o espírito que realizava podia ser o pai de Hilde. Achas que ele poderia ser considerado um deus para nós? Pra ser sincero, sim. Mas deveria ter vergonha. E quanto a Hilde? Ela é um anjo, Sofia. Um anjo? Um anjo. Então, corre em direção pelo campo molhado. Sua mãe então vem em direção a ela e abraça Sofia. Não sei, mãe. Parece tudo pesadelo. Hilde atira o dossiê para os pés da cama. Andou de um lado para o outro no quarto e ficou parada até que sua mãe chamou para comer. Durante a refeição, Hilde procurou ser aniversariante grata, mas não parava de pensar em Sofia e Alberto. O que seria deles agora, que sabiam que o pai de Hilde determinava tudo? A questão era tão importante e assustadora que Hilde tentou esquecê-la. Ela entenderia mais se continuasse a ler. Sua mãe viu o quanto Sofia estava atordoada, lendo o livro, e queria levar ao psicólogo. Mas Sofia não quer e fala que só foi um temporal passageiro. Quando sua mãe vai embora, o telefone toca. Era Alberto. Acho que eu preciso dar uma pausa no curso. Eu acho que devemos continuar. É a nossa única esperança. Última esperança? Do quê? Isto vai levar o seu tempo. Lembra de Descartes? Penso, logo existo. Sim. Mas também é uma contradição nisso. Se somos inventando, não temos o direito de supor o que seja. Nesse caso, toda essa conversa no telefone é pura ilusão. Mas é muita coisa para uma semana. É por isso que temos que começar a ir imediatamente. Podes vir até cá agora? Agora não dá, eu vou ter que ir pra escola receber o diploma. Esquece a festa, Sofia. Se somos mera imaginação, então é pura ilusão. Limonada e doces. Saibam bem. Mas e o diploma? Sofia, vives num universo extraordinário de um pequeno planeta, numa centena de milhões de galáxias. E perante essa situação, fala de um diploma, deveria ter vergonha. Ok, me desculpe. Podemos encontrarmos na cabana do Major? Ok, tudo bem.